Sejam todos bem-vindos ao segundo módulo deste caminho de autotransformação. No primeiro módulo, abordamos o despertar subdividido em 3 temas: a desilusão, o tesouro oculto e o Dharma. Neste segundo módulo, refletiremos sobre a busca. É interessante que todo o caminho se inicia com um despertar. A segunda etapa é a busca. E nesta reflexão, quero me atentar para os autênticos buscadores, tendo como base o Bhagavad Gita. Eu disponho de 2 traduções desta maravilhosa obra, a tradução do Swami Prabhupada, que foi o pioneiro e principal expoente do movimento Hare Krishna no Ocidente. Inclusive recomendo o mais novo documentário sobre ele, disponível no Amazon Prime, e uma outra tradução do filósofo e místico Huberto Holden, que traz comentários extraordinários. O Bhagavad Gita é, sem sombra de dúvidas, o Everest, o pico mais altaneiro, a culminância da filosofia védica. Curiosamente, esta obra não apenas impactou os swamis, os sadhus, os yogis, os sannyasis, os sábios e gurus do Oriente, mas muitas pessoas aqui no Ocidente também foram impactadas pelas páginas deste pequeno livro. O filósofo Henry David Thoreau, certa ocasião, disse: pela manhã banho o meu intelecto na estupenda e cosmogônica filosofia do Bhagavad Gita, em vista do qual o mundo moderno e sua literatura se tornam triviais e insignificantes. O Bhagavad Gita é um raro vinho a ser degustado, que proporciona um grande êxtase capaz de nos curar de toda trivialidade. No coração desta obra, Krishna diz ao seu discípulo: 4 são as classes de homens que me buscam autenticamente, ó Arjuna: os sofredores, os amantes, os bondosos e os iluminados pela sabedoria. Interessante que na primeira classe, segundo Krishna, estão os sofredores. É de nosso conhecimento que o sofrimento é um grande professor na escola da vida. Muitas pessoas iniciaram esta senda em meio ao sofrimento. O sofrimento é como ouro, ou melhor, é como fogo que purifica o ouro, livrando-o de todas as suas sujidades e impurezas. O sofrimento é uma porta na senda iniciática. Muitas pessoas, ao serem desenganadas pelos médicos, ao se depararem com o bem-amado enfermo, ou por experienciarem uma grande depressão, ressignificaram suas vidas, se abriram, principiaram uma busca. Quando os recursos humanamente disponíveis na tridimensionalidade se findam, muitas pessoas olham para dentro,
buscam no além aquilo que não podem encontrar no aquém. Curiosamente, esses sofredores, embora tenham iniciado uma busca, geralmente procuram vida na vida. Embora estejam à procura de algo mais, sua busca é motivada a desejos escusos. Volto a frisar, buscam vida na vida. Não é acerca destes sofredores que Krishna classifica como um autêntico buscador. Observem que a grande maioria das pessoas que afluíam ao encontro de Jesus não era por causa dos seus ensinamentos, não era pelo fato dele falar e verbalizar que o reino de Deus está dentro de nós, mas eram pessoas que buscavam alívio para o seu sofrimento. Os enfermos queriam recuperar a saúde, os atormentados de alma recobrar a homeostase psíquica, os famintos queriam saciar a fome, os que tinham um ente moribundo buscavam a solução do problema. Em outras palavras, eles buscavam vida na vida. Krishna, em dado momento desta maravilhosa obra, diz a Arjuna: limitada é a visão dos que buscam coisas finitas, e finita é a sua recompensa. Não é acerca desses buscadores que estão motivados por um resultado, almejam uma recompensa, que ele classifica como um autêntico buscador. É aquele que sofre com a vacuidade, com o vazio, com a incompletude, e que, a semelhança de Siddhartha Gautama, estão dispostos a romper com a mordomia palaciana, com o conforto, com os prazeres, com os familiares, e empreenderem uma viagem, uma peregrinação em prol do desejado de sua alma. Existem outros sofredores que se incluem entre os autênticos e verdadeiros, que são aqueles que têm sede e fome de justiça, aqueles que almejam um mundo melhor à sua volta, aqueles que sofrem com a desigualdade, com as injustiças, com todas as misérias que pululam no mundo que os circundam. Entre estes, encontramos indivíduos como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Eduardo Marinho, nobres sofredores que se tornaram autênticos buscadores, pois buscam fiabilizar uma vida mais leve, tranquila, uma vida melhor para aqueles que estão à sua volta. Visam o bem da coletividade, trabalham entusiasticamente para ver uma transformação, e esta transformação inicia em foro íntimo, na ambiência mais profunda do seu ser. E por eles terem sido transformados gradativamente, eles vão transformando o seu entorno. Estes fazem parte dos autênticos buscadores. São os que sofrem em decorrência do sofrimento alheio e agem em prol de uma solução.
visam atenuar as lacunas, ou melhor, as feridas, as cicatrizes e os problemas que assolam a humanidade. É interessante que na segunda categoria dos autênticos buscadores estão os amantes, os inebriados, os embriagados pelo desconhecido. Geralmente são poetas, artistas, pessoas com um senso de estética refinado, ou melhor, um senso estético refinado. São pessoas sensíveis que no ordinário perceberam o extraordinário. No comum, vislumbraram o incomum. Tais indivíduos não principiaram uma senda num caminho iniciático ou se submeteram a alguma prática ritualística, não. Eles contemplaram o mistério na beleza de uma flor, no brilho das estrelas, na vastidão do oceano, na quietude das montanhas. Volto a frisar, no ordinário, perceberam o extraordinário. Os amantes não buscaram, mas tropeçaram no mistério, no abscôndito, no incognoscível mistério dos mistérios. São indivíduos que naturalmente transcenderam a dualidade e se fundiram no bem-amado. Eles estão absortos e diluídos neste oceano de beatitude. O mundo à sua volta foi transformado em decorrência de sua percepção. É interessante que o místico sufi Jalaluddin Rumi legou-nos o seguinte insight: o que foi dito à flor que a fez desabrochar foi dito a mim em meu coração. É em meio a experiências como essa que nasce um Rumi, um Kabir, um Tagore, um Khayyam, um Gibran, indivíduos extraordinários em decorrência de sua sensibilidade. Na terceira categoria dos autênticos buscadores, segundo Krishna, estão os bondosos. Os bondosos não são religiosos, meditadores, não estão vinculados a nenhum movimento ou instituição eclesiástica, mas são indivíduos cuja bondade e amorosidade fizeram com que estes estivessem de forma natural e espontânea no nobre caminho. É interessante que a consciência crística diz acerca desses bondosos, generosos e amorosos indivíduos. Ela diz: vinde benditos de meu Pai, e possuo o reino preparado desde a fundação do mundo, pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui forasteiro e hospedaste-me, estive nu e vestiste-me, estive preso e foste me ver, estive enfermo, foste me visitar. E eles dirão: mas quando, Senhor? E o mistério cósmico responderá: sempre que o fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeste. É interessante que os bondosos não têm nem consciência da bondade que fazem. Eles agem naturalmente, espontaneamente, em harmonia com a sua essência. É algo tão natural como as batidas do coração. Eles não se assemelham aos hipócritas que realizam suas ações com o fim de serem vistos pelos homens.
Pelo contrário, a generosidade, a bondade fluem de seus poros como suor, de forma muito natural. Os bondosos fizeram de sua conduta sua religião. Eles servem a Deus servindo o próximo. É interessante que eles se tornam autênticos buscadores, pois todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não o conhece, porque Deus é amor. Deus não é judeu, cristão, budista, hindu, católico, protestante, umbandista, Hare Krishna, teosofista, maçônico ou rosacruciano. Deus é amor. E os bondosos encontraram o divino imersos nesta amorosidade, nesta bondade. E é interessante que esses bondosos são autênticos buscadores. E na quarta categoria, segundo Krishna, estão os iluminados pela sabedoria. 4 são as classes de homens que me buscam autenticamente, ó Arjuna: os sofredores, os amantes, os bondosos e os iluminados pela sabedoria. Sri Ravi Shankar disse algo muito significativo. Ele diz que aquele que ama vê Deus no próximo, aquele que medita vê Deus em si mesmo, mas o iluminado pela sabedoria vê Deus em todas as coisas, em cada face, em cada par de olhos, em cada elemento. Ele vislumbra o eterno, o incognoscível, mistério dos mistérios. No Bhagavad Gita, Krishna, em dada ocasião, diz ao seu discípulo Arjuna que os iluminados pela sabedoria vê Deus no Brahmane, no Pária, na vaca, no cão. Em outras palavras, ele vê Deus em todas as coisas. Curiosamente, a sabedoria difere do conhecimento, pois o conhecimento é herdado. A sabedoria é saboreada, em outras palavras, experienciada. E uma vez que o indivíduo é iluminado pela sabedoria, ele percebe a unicidade. Ele compreende que tudo é uma extensão do todo. Não há nada que ele conceba que não seja ele. A iluminação do próprio entendimento oportuniza esta clareza de olhar. Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Uma vez que o coração está desanuviado, desembaçado, os olhos se abrem e o divino se revela. Na digníssima obra de Mikhail Naim, o livro de Mirdá, está escrito: quando muitas estradas convergem, não hesiteis a que tomar. Para um coração que busca a Deus, todos os caminhos a Deus conduzem. Compreenda que 4 são as classes de homens que buscam a face do grande mistério autenticamente, verdadeiramente.
os sofredores, os amantes, que são aqueles sensíveis que se tornam devotos da beleza, os bondosos que servem o grande mistério servindo o próximo e os iluminados pela sabedoria. Espero que estas singelas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e ampliem os horizontes da sua compreensão. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe. Namastê.